Olá, aquele abraço, amigos e amigas de Itabuna, Ilhéus, região, Bahia, Brasil, mundo, através também da internet, tvi.tv.br. Começamos também pela TVC, o programa Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Khaled, Rui Corrêa, vamos debater temas interessantes, junto com você que está aí do outro lado, né, o que está acontecendo no Brasil, que você também gostaria de estar aqui opinando, e pode mandar através dos nossos e-mails, né, para cá, sugestões. E um detalhe, hein? Na nossa página na internet, tvi.tv.br, você vê lá vídeos dos programas que já passaram, você pode assistir lá também. E você pode ver toda a programação, a grade de programação, para ver os horários que esse programa está passando durante a semana. Você que perde o programa inédito na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, você acompanha durante toda a semana os horários aí pela... E no YouTube/TVI Oficial, você também tem a página da TVI com todos os programas já editados aqui na TV, desde alguns anos para cá, né? Tem lá vários programas para você acompanhar em HD, inclusive em formato HD. Rui, Ronald, um abraço. Mais uma vez estamos aqui. Um abraço, Barbosa. Vamos começar com um tema interessante, Brasília, já que é uma novela, né? Não acaba nunca. Na sexta-feira, por exemplo, quando estávamos fazendo esse programa, inédito, já havia mais uma operação, a Operação Lava Jato deflagrada em Recife, Salvador, né? O juiz Sérgio Moro mandou prender mais 2 lobistas que geravam cerca de 40 milhões para o PMDB lá nos Estados Unidos. Tem aquela história de Passadina, tem a história aí do Temer, que os deputados estão negociando e tudo caminha para que não se aprovem mais essa denúncia, a segunda denúncia contra ele. Eu quero que vocês comentem isso aí. E um fato que se disse muito na mídia a semana que passou, sobre a questão do trabalho escravo, e que isso foi negociado também com a bancada ruralista, né, para votar a favor do Temer, e ele ceder à pressão aí dos ruralistas para folgar um pouco aí essa questão do trabalho escravo na zona rural. Então eu queria que vocês comentassem a situação do Temer, que tudo indica deve continuar, né? Você falou aí, Barbosa, sobre os assuntos, né? Mas essa semana foi fraca, assim. Nós tivemos um dia que não teve nada, né? Não teve nenhum escândalo. Isso é raro, né? Em relação ao Temer, né, a gente estava conversando aqui em off, na primeira ele já se salvou, né? E essa é a mais fraca, a denúncia mais fraca do que a primeira. Então, pela lógica, vai continuar a mesma coisa, né? Agora é o plenário, né? A denúncia será votada na quarta-feira, na próxima quarta-feira, no plenário. Agora, como o Ronald disse, essa segunda denúncia, ela não teve a força da primeira, quando o governo teve que entrar em campo e, através da caneta, assegurou a sua vitória. Mas nessa já foi mais amenizada por conta de que a segunda denúncia, por conta também da pressa do procurador que estava indo embora, ele queria atirar mais uma flechada e fez uma denúncia recheada de fatos anteriores à assunção do presidente ao mandato e também com denúncias que já tinham sido objeto da avaliação anterior. Então foi muito fácil para a base do governo na CCJ despachar essa denúncia para o plenário, embora a oposição, com justa razão, tenha reclamado muito das emendas parlamentares e da caneta do presidente. Agora veja que a gente tem azar, né? Que não tem ninguém aqui na cidade para se beneficiar dessa pressão em cima do presidente para liberar a emenda, né? O prefeito Fernando também não, apesar de estar contra o governo, contra a situação, né, que está aí mais ou menos com o Rui, mas também nós não temos nenhum objeto de pressão, instrumento de pressão, não temos deputados que se sobressaiam. Aí que está o problema da região Cacaueira, né? Aquela história com limão façam limonada, a gente não pode se servir disso como as pessoas, como as regiões no Brasil. Então, né? Agora tem o Jonguinha, né? Jonguinha Bacelar, que foi até denunciado mais uma vez semana passada. Ele é o único que está ajudando o Fernando desde a época da eleição, né? Inclusive promete estar lá em Brasília pegando uma emenda aí constitucional dessa para... Mas aí são emendas. Mas você imagina, a gente com tanta coisa para fazer aqui, a duplicação, né? A famosa duplicação, o FIOL aí, sei lá, essas coisas, essas obras estruturantes, como a gente sempre fala aqui,
né, podia estar aí, saindo aí esse viés aí. É importante esse registro de Ronald, porque a bancada baiana federal, composta de 39 deputados e 3 senadores, ela é majoritariamente, eu digo até 80% dela, é anti-Temer. Então, nesse vácuo, um único deputado, que não é nem federal, é estadual, que está conseguindo viabilizar recursos aqui para a nossa região, é o Augusto Castro. Agora mesmo conseguiu 6 milhões aqui em emendas para a região. Mas ele faz isso por conta da articulação que ele tem lá com deputados do PSDB. Principalmente em Baçaí, que é o homem forte. Exatamente. Governo, né? Ele pega uma ponta aí, mas imagina, né? Se Augusto, que não tem essa força de um deputado estadual, não tem essa força, não tem essa expressão toda, já consegue ver esse feito 5, desse, né, que vai ser ótimo para a Santa Casa e tudo. Imagina se a gente tivesse aí uns 4 federais aí, que nós temos condições de ter os 4 federais. Botaria aqui tranquilamente 20 milhões em emendas. Claro. Fantástico por uma cidade como Itabuna. Agora, a outra coisa que chamou a atenção, sem dúvida alguma, e causa revolta a todos os brasileiros, independentemente de ser partido A ou partido B, a questão do Aécio Neves, né? Eu acho que é uma imoralidade, depois de tudo comprovado. Tudo bem que ele se justifica, que ele pediu um dinheiro emprestado, mas eu não acredito que essa tese do empréstimo valha para a não corrupção. Afinal de contas, ele está pedindo um dinheiro emprestado a um empresário corruptor, né? O que é que vocês acham? Olha, eu vou ser sincero com você. A gente sofre muito quando é traído, né? Isso é na vida particular. E a traição eu acreditava no Aécio, votei nele, né? Um jovem que se saiu extremamente. Ele praticamente ganhou a eleição, quase, né? Porque o Aécio, o brasileiro começou a ter aquela paixão por ele quando no movimento estudantil ainda, na época de Tancredo Mas Neves, né? ele foi diferente do Serra e do Alckmin, porque ele assumiu o lado da economia, o lado conservador, ele foi a favor das privatizações. Ele falou aquilo que eles esconderam, por isso que perderam a eleição, né? Perderam a eleição. Que a gente fala aqui que o tucano parece o petista com complexo de culpa, que nasceu rico, né? Então a gente às vezes não vê diferença ali do tucano para outro. E ele não, ele assumiu, traçou essa linha divisória entre a esquerda e a direita. E aí, de repente, a gente vê uma gravação daquela. Né? Eu quero que se faça justiça. Ele já não merece mais meu voto, né? Ao contrário dos petistas, que não tem essa mesma opinião nossa, né? Essa mesma ação nossa em relação a Lula. Né? Lula continua com os mesmos 30% dele aí. Mas Lula virou, como dizem aí, uma divindade. Agora, em relação o problema dele continuar no Senado, aí tem as questões constitucionais, né? Aí eu acho que não foi provado, ainda não transcorreu. Ele tem, pela lógica da lei, ele tem direito de. Eu acho que aí o Congresso tem razão. Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Uma coisa é Aécio, é o pedido, né? Agora, outra coisa é a questão do papel que o STF cumpriu. Eu acho, Barbosa, que quem caça mandato é o povo, nas urnas. Agora, o STF, no meu entender, foi contra a regra da Constituição, artigo 153, parágrafo 3º, que diz que o parlamentar ele só pode ser preso em flagrante delito em crime inafiançável. Então, aí o que é que uma turma do STF fez? Rompendo o princípio da separação dos poderes. O que ela fez? Uma turma do STF julgou e, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, que prevê medidas cautelares, aplicou o afastamento dele. No meu ponto de vista, errou e errou feio. Tanto que o plenário, para restabelecer o equilíbrio da República, por 6-5, devolveu a ele. Uma coisa é a questão constitucional, outra coisa é Aécio, ladrão, que recebeu dinheiro, mas por conta disso a gente também não pode, nem o STF, ouvir as vozes roucas da rua para poder afastar uma questão, romper uma questão constitucional. Entendeu, Barbosa? A questão não é se ele fez um mal feito ou não. A questão que para você atender as vozes roucas da rua, você não pode quebrar o princípio basilar de um país, que é a Constituição.
Mas de qualquer maneira ele errou. Né? De qualquer maneira foi horrível. Acabou a carreira política dele. E o povo vai dizer. Vai dizer isso, né? Principalmente ele que já reflete, né? As pesquisas já refletem a situação dele, porque o eleitorado dele não é blindado como o eleitorado de Lula, né? Exatamente. Ele já perdeu. Também tem o aspecto de que o que é que ele ia fazer pela JBS. Né? Mas, por outro lado, como é que um senador pede um dinheiro a uma empresa enrolada? Aí é indubitável o erro, o equívoco. Agora, em cima de um equívoco, nós não podemos também cometer e achar que o STF, um detalhe, sequer há inquérito ainda contra ele. Então, medida cautelar, né, para uma pessoa que está sendo investigada, que sequer, né, então aí é o benefício da dúvida, é a presunção da inocência. Eu tenho aqui me manifestado muitas vezes, né, não em relação a pessoas, mas em relação a princípios, certo? Enquanto a gente tiver uma Constituição vigente, a gente tem que se ater a isso. E eu gostaria que todos esses, independente de serem presos ou não, fossem condenados pelo eleitor. É o que não está acontecendo, é o que precisa acontecer. Se Lula não puder ser presidente por conta de ser preso, vai ficar alguma coisa faltando no Brasil. Né? Eu torço que ele seja preso, que ele seja enforcado, guilhotinado, mas, por princípio, ele deveria ser derrotado nas urnas. Né? E não é isso que as pesquisas estão indicando. E um outro detalhe que é importante também separar, que as pessoas às vezes fazem a comparação, mas Delcídio foi preso e Aécio não. Na questão do Delcídio, o STF agiu corretamente. Ele autorizou a prisão, mas ele, em 24 horas, ele encaminhou o processo, como ordena a Constituição, ao Senado. O Senado, aí sim, deliberou pela manutenção da prisão. São situações diferenciadas. Né? É preciso que se esclareça para o público isso. Eu sei que é o seguinte, para o brasileiro, está parecendo aquela história do marido que trai e que diz que até para a mancha de batom na cueca tem desculpa. Então, o político brasileiro, ele acha assim, que tem desculpa para tudo, até no batom na cueca. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já para mais um bloco desse programa. Aguarda aí. Olá, amigos e amigas de Itabuna, Ilhéus, região, Bahia, Brasil. Estamos de volta a mais um programa Alô Cidade no seu segundo bloco. Eu, Ronald Rui, estamos aqui debatendo alguns temas. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa, não tem problema. Você acessa o site tvi.tv.br. Lá estará a gravação desse programa em HD para você conferir tudo na íntegra como aconteceu o programa. Ou então veja a nossa grade de programação e assista através da TVC em outro horário esse programa que passa durante toda a semana. Ronald Rui, a gente pulou aí o tema do trabalho escravo, já que eu disse no primeiro bloco que é uma das maneiras de negociação do Michel Temer com a bancada ruralista, né, para a questão dele permanecer no cargo sem a segunda denúncia sendo aprovada aí pelo Congresso. E ontem foi motivo, eu digo ontem, né, porque nós gravamos esse programa na sexta-feira. Na quinta-feira passada tivemos aí uma manifestação nacional, né, do Ministério do Trabalho e de alguns segmentos que trabalham fiscalizando essa situação do trabalho escravo no Brasil. O que é que você acha disso tudo e essa questão realmente tem fundamento? Foi um decreto, não, uma portaria, Uma portaria do Ministério do Trabalho. O que é que vocês acham? Aí a reação foi muito grande, né? A reação é como a reação dos artistas em relação à cultura, a Lei Rouanet e tal. O que eu ouvi dizer é o seguinte, que Temer fez isso pressionado e foi uma boa decisão. Né? Aí tem os dois lados, né? Até Fernando Henrique Cardoso se pronunciou contra. Então as pessoas, essas pessoas vivem em outro mundo. Né? Agora, o estranho é como um funcionário do Ministério do Trabalho pode decidir sua vida, pode tomar uma atitude que vai lhe marcar para sempre. Eu me lembro da eleição de Hermílio de Moraes. Vocês lembram daquele fato? Hermílio de Moraes, que é era um fantástico empresário brasileiro. Empreendedor, né? Empreendedor. Tinha uma fazenda que ele nem sabia que tinha, né, que tinha lá algumas características de trabalho escravo. Então detonaram com a campanha dele para prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, não me lembro na época, né? Governador de São Paulo.
Eu acho que a lei tem que ser dura com quem faz o trabalho escravo, mas tem que tomar cuidado também com esse superpoder que esse pessoal tem, principalmente que é um pessoal que foi colocado, que foi aparelhado dentro tanto no INCRA, como no IBAMA, como no Ministério do Trabalho. Vocês não sabem como os construtores sofrem com esse pessoal. Né? Eu tenho um construtor aqui em Itabuna que foi multado para pagar 40 mil porque não tinha um banheiro quente lá numa obra. Banheiro quente? Água quente, uma água quente no mês de fevereiro. Agora você imagina. Pleno verão. Pleno verão. Quer dizer, isso está lá na lei e baseado nisso eles podem fazer o que quiserem, sem utilizar o bom senso. Uma notificação, um prazo para poder corrigir. Ter uma discussão, olha, não precisa banheiro quente porque o clima aqui é diferente. É uma lei que vale para o Rio Grande do Sul até o Ceará, tá entendendo? Então a gente não pode ficar sujeito aos humores dessa gente. Agora, a informação que já tive hoje é de que a pressão foi muito grande da bancada ruralista. É lógico que Temer, nessa circunstância, né, teve que ceder, mas me parece que ontem a Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, teve com o Ministro do Trabalho, protocolou um ofício pedindo a revogação. O governo também está sendo pressionado internamente e me parece que vai fazer alteração. Não vai revogar, mas vai alterar alguns pontos. Eu acho que o governo, em primeira mão, apressado, ou acossado, é a melhor expressão, acossado pela sua base, naquela circunstância ele cedeu. Mas agora que essa pressão já arrefeceu um pouco, me parece que ele vai atender os dois lados, alterando os termos dessa portaria. Enquanto a gente está falando de trabalho, né, da questão desse trabalho escravo, inclusive essa semana que passou, eu me encontrei com o inspetor Marcos Vinícius, da Polícia Rodoviária Federal, que faz esse trabalho em parceria com o Ministério do Trabalho, né? E ele disse que foi doado, inclusive pelo Ministério Público, um drone aqui para a região. E agora, ao invés da polícia ir de fazenda em fazenda, né, eles vão trabalhar com o drone sobrevoando as fazendas e fazendo o flagrante já via aérea com as imagens. E quando chegar naquela fazenda, ele já tem vídeo, fotos e não tem mais aquela correria, né? Para esconder o pessoal, tirar o flagrante. O drone é uma coisa fantástica, é a última revolução, né? E vai ser usado também para... Eu aqui faço um apelo ao prefeito Fernando Gomes, que a gente vinha batendo aquela sabatina de que tinha que ter um planejamento melhor na prefeitura. Já comporta um planejamento com o setor de drone na prefeitura. Você pode fiscalizar a cidade em tempo real, não é? Com drone, que é um aparelho barato e fácil de operação. Né? Eu soube do Gustavo, que é filho do Hermenegildo, né? O Gustavo é responsável por esse setor de tecnologia lá na prefeitura. E ele me disse que tem já um projeto pronto para ser licitado, onde não só vai ter drone, como câmeras em todos os pontos estratégicos de Itabuna, né? Então vai juntar aquelas câmeras que hoje não funcionam mais, foram colocadas na época de Jacques Wagner, que foi o comércio de Itabuna que colocou e o governador veio inaugurar. Nós colocamos. E hoje não funciona. E elas foram danificadas pela prefeitura. Não funciona. Quando fizeram ali o passeio, aquele famigerado passeio da Avenida Cinquentenário. Mas agora vão ser reativadas e vão ser adquiridas mais outras câmeras. Vai ter um centro operacional. Vai ter um centro operacional, né? Para que toda a cidade seja vigiada e um drone vai fazer um trabalho também para tudo, tanto para a situação de dengue, aquela questão das caixas. Que é a melhor situação, né? Toda situação que tiver pontual, né? Teve um assalto em tal loja, o drone vai ajudar a polícia para localizar. Então, assim, agora é uma coisa muito tecnológica e eu não sei se a prefeitura depois vai ter condição de continuar mantendo isso. O problema é que fazer não é difícil, o difícil é manter. Eu me lembro até do Tiririca, quando ficou famoso, aquele cantor do circo, né? Ele ficou milionário rapidamente e aí comprou uma mansão. O sonho dele era comprar uma mansão com piscina, com cachorros e vigia, tudo mais. Aí outro dia num programa de humor, o cara perguntou: e aí, Tiririca, como é que você tá com a nova casa e tal? Ele falou: rapaz, foi fácil comprar, difícil está sendo manter, porque os cachorros comem mais do que minha família comia antigamente. Então o problema é esse, o governo Vani fez aí um negócio de cidade digital
e a presidente Dilma lançou no Brasil inteiro, colocou mais de 18 quilômetros de fibra ótica em Itabuna e não funciona. Não tem internet aberta na rua, os postos de saúde não têm essa internet em banda larga. Enfim, então jogou dinheiro fora, dinheiro público sendo jogado fora. Mas vamos voltar ao tema do trabalho aqui, porque mês que vem começa a vigorar a nova lei do trabalho, né, e Ronald? Você como advogado, o Ronald aqui também é empresário. Muda mesmo, realmente, efetivamente, isso? Ou os advogados, os juízes vão continuar achando brechas ali para manter esse esquema que está aí? E que realmente hoje só beneficia, na maioria, o infrator, não é nem o empregado mesmo, aquele correto e que usa de honestidade para prestar uma queixa, ele quase que não é beneficiado. O beneficiado é aquele que trabalha 6 meses e quer pegar um seguro-desemprego, aí inventa uma demissão, põe o patrão na justiça. Enfim, parece que isso agora vai ter um outro caminho, né, Rui? Não, na verdade é o seguinte, Barbosa, a maioria dos juristas, ele entende o seguinte, que essas mudanças, aliás, as pessoas, os segmentos que defendem a reforma trabalhista, eu inclusive defendo, mas na verdade o que a reforma estabelece é uma coisa que já havia antes, tá certo? Então, regula algumas situações, por exemplo, nós tínhamos o seguro-desemprego. O empregado, às vezes, estava com 3, 4 horas de trabalho, né, via nesse seguro-desemprego uma possibilidade de ter um dinheiro a mais. Tirar uma férias, 6 meses recebendo o seguro-desemprego e 6 meses trabalhando em outro local, além de já ter recebido o fundo de garantia, o FP e tal, numa composição que, na verdade, essa reforma, em alguns aspectos, ela veio regulamentar situações já pré-existentes. Essa é a questão. Então, eu acho também, por outro lado, hoje o Brasil é uma potência, né? Não se fala muito, mas são a 6ª ou a 7ª economia do mundo, um parque industrial fantástico. Então, as relações do trabalho no Brasil, elas derivam da década de 30 do século passado, vieram com Getúlio. Então, evidentemente, que a gente precisa modernizar e estabelecer outras formas de relacionamento entre empregado e patrão. Né? É tanto que agora, né, a gente vai até discutir, o Ronald vai falar nisso também, que agora, essa semana, a Câmara está para votar a extinção da Justiça do Trabalho. Tá certo? Então, é difícil, mas eu acho que é uma boa... Que é uma jabuticaba, né? Jabuticaba é até um termo pejorativo, um termo errado, porque... Quem conhece jabuticaba sabe que é ótimo. Jabuticaba é uma coisa que só a gente tem e que não presta. Né? Então a gente trabalho só tem no mundo, no Brasil. No Brasil. Você vê que o Citibank fechou, né? Fechou as agências dele, porque dizem que no Brasil representava 98% das questões trabalhistas do banco no mundo todo. Né? Então a gente não pode continuar assim. Né? Em relação à reforma trabalhista, a esquerda acha horrível, né, que todo mundo vai ser escravo e tudo. E já o pessoal dos Estados Unidos que veio aqui acha que é uma reforminha chinfrim. Né? Os empresários, né? Diz que é uma reforminha chinfrim. Inclusive tem alguns países na Europa que está fazendo uma reforma agora lá que pega esses pontos que foram feitos no Brasil também. Por exemplo, quem trabalha em casa, como que vai ser remunerado, que hoje, né? Muita gente trabalha em casa. Você está falando do drone. As coisas, como o Rui falou, isso foi Getúlio Vargas na Revolução de 30, né? Que acabou, que criou isso aí. Então, as pessoas o percentual grande já trabalha em casa. Como é que vai encaixar esse pessoal? Como é que vai botar um relógio de ponto lá na casa do cara? E nesse período que eu me refiro, na década de 30 do século passado, com Getúlio, nós tínhamos 70% da população brasileira sendo rural. Né? Hoje a inversão Por isso não comporta mais essa lei draconiana de manchar o nome de um cara, porque pouca gente trabalha no campo hoje, né? Hoje em relação, né? Hoje o país coisas mudaram, tudo mudou, menos essa lei, né? Pois é. Então eu realmente espero que aconteça isso para melhorar e desenvolver mais nosso país. Olha, eu quero aproveitar que não acabou ainda o programa, a gente vai só para o intervalo, mas eu vou mandar um abração para a Thaís e a Tatiana. Elas trabalham numa empresa de copiadora, né? De xerox e tal.
a JR Copiadora, vou fazer uma propaganda aqui, e elas não perdem a programação da TVI, esse programa. Um abraço, Thaís e Tatiana. Obrigado, muito obrigado mesmo pela audiência. A gente sempre encontra alguém na rua, mas esquece de pegar o nome, né? Então, a gente vai para o intervalo, volta já. Estamos aqui debatendo alguns temas polêmicos, temas que são assuntos aí no dia a dia na cidade, que você também gostaria de participar. Olha, brevemente nós vamos colocar aqui na TVI e no programa uma maneira de você de casa se comunicar com a gente em tempo real, tá certo? A gente vai anunciar isso em breve aí via internet. Hoje a internet já nos possibilita isso. Então a gente está aí fazendo uma reforma aqui em termos de equipamentos, para que você possa participar ao vivo da sua casa e fazer perguntas, sugerir temas, não só nesse programa, mas em toda a programação da TVI. E eu estou falando aqui, amigos e amigas, mas no Brasil hoje se discute a questão do sexo, né? De um terceiro sexo. E aí, como é que eu cumprimentaria aqui o público se isso acontecesse, né? Ô Barbosa, tem um vídeo aí interessante, um alemão... um político alemão se dirigindo ao plenário, né, e dizendo todos os tipos de gênero que tem. Então ele cita assim, 35 tipos de gênero. Então, tem mulher, homem, trans, tem gay, tem transformista, tem 35 tipos? 35 tipos. É um com o outro, um sem o outro. É interessante, eu vou passar para você por WhatsApp. É melhor você dizer telespectadores, porque senão você vai passar o dia todo aqui. De todos os gêneros. De todos os gêneros, né? A revista Veja dessa semana, inclusive, traz na capa essa discussão, né? Porque para alguns religiosos, inclusive, né? Para alguns religiosos, é uma coisa absurda. Por exemplo, dois homens criarem um filho e ter uma família. Duas mulheres criarem um filho, ter uma família, e o casamento, né? E isso já foi consolidado em algumas leis, já pode se casar, já pode isso, já pode aquilo. E agora o que é que querem mais? Então a revista Veja traz isso aqui. E a questão dos direitos também. Rui, você como advogado, não pode existir direito apenas para uma das partes, né? Então se discute muito, por exemplo, se você chamar um gay pejorativamente na rua de viado, por exemplo, ele pode lhe processar, ele pode dizer que você é um homofóbico, isso e aquilo. Mas, em contrapartida, ele pode lhe ofender. E não dá em nada. Nós citamos há pouco um caso aqui que aconteceu em Brasília, no Congresso Nacional, que representa os brasileiros, onde um deputado gay cuspiu na cara do Bolsonaro, se não me engano, não foi? Foi. E não deu em nada isso. E ele saiu como bonito na fita, fez bonito na fita para a galera dele. Como é que funciona isso? Cadê a Constituição brasileira? Garante o que para quem, afinal? A gente tem Constituição ainda ou não tem? Ou seria melhor que se convocasse uma nova Constituinte no Brasil? Não, o tema é tratado em leis civis e na própria jurisprudência do STF, né? Quem está reconhecendo a maioria desses direitos é o STF. São matérias, quer dizer, é o fato concreto, né? Então... chega ao STF e ele tem decidido no sentido de que você pode, o casal, né, de homo, né, que cria um filho, ele pode ter uma família constituída, independente de ser dois homens, ou um homem ou uma mulher. Hoje são iguais perante a lei. Eu vi uma palestra que dizendo o seguinte, que os neurologistas e tal, dizendo que não existe esse problema de gênero, né? Não existe sexo, masculino e feminino. Gênero é na gramática, na gramática, né? E agora, essa é uma questão dos novos tempos, que tem que aflorar, tem que acontecer, e nós temos que chegar a um denominador comum. Eu acho que nisso tudo aí tem alguma certeza. Um é que a discriminação é muito triste, né? O cara que discrimina é meio um psicopata, né? Começa na escola com bullying, né? Você pode até ir mapeando os psicopatas futuros. Você vai na escola, o cara que é muito assodado em fazer bullying, aquele vai ser um psicopata, porque a discriminação é um negócio feio. Agora, aí as pessoas confundem preconceito com discriminação. Preconceito é uma coisa inconsciente ao poder da razão, né? Todo mundo tem preconceito e nós não somos culpados por ter um preconceito, né? Isso, cultural. É de qualquer maneira, né?
a gente não pode deixar que esse preconceito aflore, né? Porque o cara que tem um preconceito, ele sofre também por ter, ele tem aquilo de uma maneira, como o nome diz, antes do conceito, né? Preconceito. Então ele também sofre com isso. E esse lobby gay, eu acho que meio que atiçou esse preconceito das pessoas, que 90% do povo tem preconceito, né? Não dizem porque vinculou preconceito com discriminação, o que é um negócio errado. Discriminação é uma ação criminosa e preconceito é um sentimento inconsciente ao poder da razão, né? Você tem, pronto. Aí eu acho que esses anos atuais, aí, com esse lobby gay, isso meio que agitou um pouco esse preconceito das pessoas. É por isso que e você que é da minha geração, os anos 70 já tinha mais ou menos resolvido esse problema do gay, não é? Você lembra que existia até um experimentalismo gay, o pessoal da Tropicália, lembra? Exatamente. Né? O nego virava de lado para experimentar e tal, para dizer que era moderninho. E agora, passado 30 anos, vem essa onda, né, anti-gay e tal. Isso também vamos dizer assim, é a lei a lei de Newton, né? Ação e reação, né? Aumentou a virulência do lobby, também aumenta do lado de cá. Da reação. Da reação. Eu acho que é uma questão mais de sociedade, da sociedade contemporânea, né? Na verdade, eu acho que o prazer, o sexo é uma coisa que está vinculada a cada um, né? Não acho que não cabe à sociedade normatizar, regulamentar. Agora, é como diz o Ronald, né? A medida, essa semana eu vi, por exemplo, uma matéria sobre um casal, umas cantoras, são irmãs, Nenê e Pepe. Né? Ambas são homossexuais e ambas são casadas com mulheres. E ambas estão grávidas. Então, elas na entrevista, elas mesmas dizem o seguinte, que não há necessidade de elas estarem na rua mostrando a todo momento que são gays, que tem que beijar, que tem que fazer. Elas mesmas acham que isso não é necessário para ter a felicidade delas. Então, é como você disse, se há isso, há uma reação, porque do outro lado você tem um cara que tem a ideologia nazifascista, como aconteceu já 2 ou 3 vezes em São Paulo, que passou um gay e aqueles caras, skinhead, né? Skinhead. Skinhead matou o cara, né? Se sentiu ofendido. Então é uma coisa também bárbara, né? Mas é uma reação também, né, da sociedade, da forma, né, de como você... existe esse medo de falar sobre o assunto por causa da ditadura do politicamente correto, né? Existe o medo de falar sobre o assunto, não é? Aí, como a gente falou aqui agora, né? Diz assim, tem preconceito, a maioria, até a gente sabe, Barbosa, que tem gays que se casam com mulheres e têm filhos e tudo. Até esses, quando sabe que o filho é gay, eles sofrem. Isso não é preconceito? É preconceito. Agora está lá dentro guardado, né? Tá lá. A revista Veja, inclusive, traz aqui na matéria da capa, né, a saga de ter um filho transgênero. Agora, o que é que acontece? O que muita gente está falando, Ronald, é o envolvimento de crianças inocentes já nesse tema. Aí já faz parte aí do lobby, do exagero do lobby. Exagero, né? Porque aí vem também uma teoria de que isso começou com o marxismo, de destruir a família. Se não existe uma certeza absoluta de que não vai prejudicar a criança, é indúbio por réu, não é isso aí? Então a gente tem que deixar a criança fora dessa jogada, né? Isso aí não está em discussão. Tem que ter as leis para cinema, para toda a mídia, para limitar preservar as crianças nesse até ela ter a idade para decidir, né? Você não pode ficar estimulando. Você vê que essa discussão, como você falou, Barbosa, vira ideologia também, porque tem aquela história do que o marxismo ele acha que ele tem que destruir a burguesia. E a burguesia, o centro da burguesia é a família, né? E tem até um livro interessante que todo estudante devia ler, é A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, é de Engels, que era o companheiro de Marx, né? E ele chega a essa conclusão, como é um livro bom, um livro excelente, né? Porque ele narra como surgiu a família moderna, né? E a partir daí ele deixa nas entrelinhas que a gente precisa acabar com isso, com a família, né? E aí é que está o problema, né? Que é o problema ideológico
Ok. Bom, um outro tema aqui em discussão é que foi aprovado já numa comissão e deve, do dia 17, né? E vai para plenário já foi para o plenário, uma nova lei que permite aí o uso do ozônio como tratamento de saúde injetado no corpo humano para desoxidação, digamos assim, das células, né? E isso está muito discutido, tem muita gente que tem opinião contrária dessa injeção do ozônio. E uma vez aprovada no Congresso, vai ser uma prática comum utilizada por toda a medicina no Brasil, né? Então tem muita coisa aí em discussão, né? Apesar desse rebuliço todo em Brasília, mas o Congresso continua trabalhando em alguns temas e às vezes a população não tem acesso à discussão. Eu acho que isso é uma deturpação. Isso acontecendo aqui no Brasil, a política se meter na área científica, né? Porque esse problema aí é um problema científico, é um problema de ordem médica, que os órgãos de medicina que tem que dar a palavra final e não o Congresso. Não o Congresso, né? Tá aqui, ó, um gás para a ozonioterapia, a terapia utilizada no Brasil experimentalmente já, né, para diversos problemas de saúde, como inflamações e feridas. Será discutida no Senado, já submetida à votação na comissão do último dia 17, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que começou a debater esse assunto e está praticamente encaminhado para ser votado e aprovado, né? Então, está na Veja também. Você sabe que tem um minuto ainda, eu acho? Tem. Esse ainda não é o último bloco, não. Eu sei. Que existe agora, com essa possibilidade de você se informar de tudo, o médico está passando por maus momentos. Não é que o paciente chega lá todo já informado, né? E a gente está vivendo também, a gente está no meio de um tiroteio. Você recebe no seu Zap, né, recebe no Face, essa história de que o colesterol é bom, o colesterol não vale nada, essa história de colesterol é conversa fiada, porque as vastatinas são o medicamento mais vendido no mundo, é o lobby do farmacêutico. Então a gente vive também esse dilema de saber se um ano o ovo é bom, outro ano o ovo é ruim, não é? Eu estou aproveitando que esse ano é bom, que eu estou comendo ovo pra porra. Mas a gente está no meio desse tiroteio, né? Inclusive, hoje a medicina recomenda, principalmente para o esportista, o ovo, né? Principalmente a clara do ovo. E agora nós estamos no período do carboidrato. O carboidrato é o bandido, não é a gordura, não é o sal, é o carboidrato, o açúcar, né? As farinhas e tal. Principalmente a farinha refinada. Ele é que é o bandido da vez, né? Mas ninguém sabe para o ano o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer. Vamos a mais um intervalo comercial e voltamos já. Olá, amigos e amigas, estamos de volta. Você de Ilhéus e Itabuna, região Brasil. Você que assiste pelo mundo afora através da tvi.tv.br, um grande abraço. Você pode assistir também esse programa em qualquer horário, pode mostrar um amigo, uma amiga, através do nosso portal do YouTube, youtube.com/tvioficial. Lá você vai ver todos os programas em formato HD, tá certo? Você pode assistir tranquilamente. Como pode assistir também via internet, através do nosso site. Bom, vamos falar agora sobre a questão local. O prefeito Fernando Gomes, essa semana, se reuniu com líderes dos professores para discutir aquele problema do corte, né? O AC. O AC, né? Juntamente com a Procuradoria. São 400 professores apenas prejudicados com essa história, né, Rui e Ronald? A informação que eu tenho é que ele cortou porque tinha sido estendido para todos os professores. Me parece, eu não posso falar, porque não tenho... Não participou, né? Mas participei dessa coisa, mas a informação chegou para mim de que teria que ter havido um aumento lá no passado com o Vani, e como parece que ele não tinha orçamento e tal, resolveu mitigar, estendendo para todos os professores o AC. Quando a autorização legal parece que é só para o ensino fundamental. Na verdade, ele fez uma gambiarra e jogou a bomba para o próximo prefeito, né? Eu acho que esse é um assunto muito complexo. Eu acho que o prefeito, a gente já vem falando isso aqui há anos, desde Vani, desde Azevedo, o prefeito tem que baixar a folha. Não é? Como? Aí é que ninguém sabe, né? Vai cometer justiça? Vai. Mas o prefeito, ele está governando para 220 mil pessoas e não para 6 mil funcionários, como a prefeitura inchadíssima tinha, não sei quanto é que tem. Aliás, isso aí o prefeito devia colocar na mídia o que ele está fazendo. 4 mil. Eu acho que em vez dele ficar com medo do desgaste,
Eu acho que isso daria mais pontos para ele ainda, ele dizer que está colocando gente para fora e que precisa botar e que deve botar. Essa semana me parece que ele demitiu mais 70. Já tinha sido 1.500. Né? Agora mais 70. Agora, e por quê? Por conta mesmo que a arrecadação do mês passado caiu 38%. Então ele está sendo obrigado a fazer essa mudança para poder, inclusive, poder pagar a folha. Porque não está conseguindo nem pagar. E aí pagar. a gente já percebe que, embora a vontade dele seja, né, de avançar na cidade, mas a gente percebe nesse momento a cidade com dificuldade, a cidade está toda esburacada e porque falta recurso para poder fazer esse E a crise saiu ontem na televisão, vocês viram que o setor de serviço no Brasil é o setor que não cresce, né? Porque ele tem uma característica, né? Tem que crescer os outros para depois ele crescer. Assim como ele é o último a cair, ele é o último a retomar. Então o setor de serviço é o setor que participa, acho que mais de 70% da arrecadação da prefeitura vem do setor de serviço, dos impostos, né? Então ele deve estar passando por dificuldades. Inclusive prorrogou a questão do refis, né? E acabou em outubro, foi prorrogado agora até dezembro. E que a gente já continua a cobrar, né? Por exemplo, a questão do saneamento. Ninguém fala mais saneamento. Saneamento só é discutido na véspera na crise. E aí eu pergunto aqui de novo, cadê o plano de saneamento? Que é uma peça obrigatória para o governo captar recursos no governo na área federal. Cadê o plano de saneamento? Que já vem desde a época de Azevedo, que acho que deixou uma verba. Vani fez uma licitação aí de um plano que não deu certo. 700 mil, de 700 que era uma cópia. Uma cópia da cópia. Né? E agora veio Fernando. Fernando, cadê o plano de saneamento? A gente pergunta a quem é que é o responsável. Eu não sei se é o Jader lá da Imasa, não é? Ou se é alguém do setor de planejamento da prefeitura. Inclusive, por falar na Imasa, nesse plano de saneamento, o que é que o Jader fez agora? Que eu acho um absurdo. Itabuna não tem tratamento de esgoto sanitário. E ele está mandando um aviso para as residências, não sei quantas já receberam, se vocês já receberam, mas, por exemplo, na minha casa já chegou. Eu tenho que pagar mais, além do que já pagava para a taxa de esgoto, mais 70%. Teve um aumento de 70% sobre a taxa de tratamento de esgoto. Mas que tratamento é esse? É a quantidade de fezes que a casa joga no Rio Cachoeira. Como é que ele vai medir isso para saber se não, mas ele tinha que tratar se estivesse tratando. Ele não está tratando como ele pode cobrar. É isso que eu estou dizendo, ele está medindo isso como? Ele podia estar dizendo, isso que eu acho que cabe uma ação na justiça, porque ele podia dizer assim, olha, eu tô cobrando isso, mas eu estou aplicando, justificar, eu estou aplicando tanto esse dinheiro vai ser investido na lagoa de tratamento, na elevatória, né, porque o sistema de saneamento é complexo, mas não está fazendo, né, nós não temos conhecimento disso, e não poderia estar cobrando a taxa de esgoto. Então isso está um absurdo e eu espero que as autoridades tomem conhecimento, né, o próprio Ministério Público, para ver se conversa com o Jader, o atual administrador da Imasa, para resolver o problema. Até então, ele vem fazendo uma administração boa, que, né? Não, ele tem, é inegável que muita coisa eu visitei a Imasa, a questão da empresa está organizada, limpa, saneada. Eu fui, por exemplo, na ETA, estação de tratamento, tinha tanques lá que já estavam corroídos pelo tempo, né? Pelo cloro, que já não se utilizava mais, ele trocou tudo, reformou tudo. Ele realmente é um bom gestor. Ele me falou, me parece que ele está economizando 80 mil por mês, por conta exatamente de um equipamento que ele comprou, que modula a quantidade de produtos químicos. Então, só isso aí já é um ganho, num ano é quase 1 milhão. Por um lado, a administração de Fernando dá de 10-0, tanto é que a aprovação dele, eu acho que se fizer uma pesquisa agora, bate lá em cima, né? Mas por outro, também não é grande coisa ser melhor do que Vani e do que Azevedo, né? Então tem os dois lados da questão. Para não dizer quem está elogiando muito aqui, né? E Fernando está tomando algumas medidas que são impopulares, mas que são, no meu ver, algumas necessárias. Por exemplo, na Feira de São Caetano ele precisa e quer fazer uma reforma, porque ali está uma imundície total. Principalmente naquele canal ali, em torno do canal, né? Porque a feira cresceu e ela não fica restrita ali àquela praça de São Caetano. Ela hoje vai em torno do canal até o Pedro Jerônimo praticamente. Então ele mandou que o secretário, o John, fosse lá com os demais secretários e fizesse uma limpa ali, tirasse aquelas barracas para poder até limpar o canal. Barbosa Marrui. Isso está causando... As pessoas que vêm de fora aqui, dos Estados Unidos, da Inglaterra,
levam ele para a Feira de São Caetano para ele ter uma ideia do que é um terceiro mundo. Eles tiram foto e filmam. A Feira de São Caetano é o retrato do terceiro mundo. O retrato da sujeira, da falta de saneamento, tudo de ruim que alguém pode captar assim, numa imagem para representar o terceiro mundo é na Feira de São Caetano. Então, um outro detalhe, uma outra questão também que eu acho que o Fernando tem que avançar nisso, que é aquele negócio do shopping popular. Entendeu? Aquilo ali virou motel a céu aberto. Agora, os noias estão todos lá, arrombaram e estão lá acomodados. E isso, inclusive, como aquele negócio está se deteriorando, qualquer hora vai cair em cima, né? Agora, a minha tese é que Fernando deveria não só acionar judicialmente aqueles que construíram ali para que possam ressarcir o município e com isso ele poder jogar aquilo ali embaixo, Barbosa. Mas não é só isso não, Ronald. Jogar também aquela área ali que do antigo CESP, transferir aquilo ali e fazer uma grande praça da cidade. A cidade precisa de áreas de lazer. Falamos isso aqui na época, né? Na época. Seria uma grande obra. Meu sonho, se eu fosse prefeito, era fazer dali uma praça. Que Itabuna é uma cidade árida, não tem áreas verdes, né? Itabuna carece disso. E aquela é uma área fantástica. Ali tem uma faculdade ali, o centro da cidade. Dispor de uma área daquela e transformar num estrengo daquele. Exatamente. Ali. E ali abriria o espaço, a cidade teria outra visibilidade. De um lado a faculdade, do outro lado você tem a Justiça Federal, um bom prédio. Então, inclusive eu estive conversando com alguns diretores da Receita Federal e eles disseram que em conversa com juízes federais, eles parece que querem fazer um documento solicitando da prefeitura, já que está nesse estágio aquela situação, não era para ser construído, mas já que está naquele estágio, que o prefeito demolisse, porque não está bem aquilo ali. Inclusive pega mal para a própria Receita Federal um shopping de venda clandestina, sem nota fiscal, né? É uma provocação. É uma provocação. Em frente à produtos importados sem nota do Paraguai. E tem uma coisa, China e do Paraguai. Só um maluco vai continuar aquela obra, porque tem uma cláusula em todas as obras públicas, se ele continuar, ele fica sendo responsável pelo que aconteceu também no passado, né? Pelos erros do passado. Né? A solução ali é exatamente um laudo técnico, que não tem como não dizer que aquilo não serve para nada, e a prefeitura, o município, entrar com ações de responsabilidade penal e cível, no sentido de ressarcir o município pelo prejuízo, pela má aplicação do recurso público. E essa decisão tem que ser tomada logo, até porque, Ronald Rui, outro dia eu soube que o dono da construtora, que é um contador, se não me engano, né? Ele foi até o prefeito para pedir mais dinheiro para ele concluir uma coisa que ele já deu por concluído e já recebeu o dinheiro da prefeitura. É brincadeira, né, o negócio dele? Eu até sei que é o empreiteiro. Ô, Barbosa, mas isso não é uma coisa do outro mundo, não. Né? Isso é uma regra, isso não é uma exceção. Né? No Brasil. No Brasil né? É moralidade. Bom, a gente tem quanto tempo ainda aí? 2 minutos? Vou deixar como uma dica aqui hoje, né, para quem quer um livro para ler e tal, uma dica que traz aí a própria revista Veja, que é a Tartarugas Até Lá Embaixo, né? É um livro para quem sofre ou já sofreu, tem alguém em família aí que teve problema de toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. E esse livro é de autoria de John Green, traduzido aí por Ana Rodrigues. O livro tem 272 páginas e não é caro, custa em torno de R$35 e está aí nas bancas e nas livrarias, né? Itabuna não tem tanta opção assim de livraria, mas eu acredito que nas bancas você encontra. Esse problema do toque é interessante, né? Outro dia eu comecei com essa paranoia, eu saio e esqueço, eu acho que a porta está aberta, volto, entendeu? Cuidado, Barbosa, cuidado. Agora, já que a gente está já indicando o livro, já que a gente falou em trabalho escravo, já que eu falei no livro de Engel, eu indico para os estudantes e para as pessoas que queiram entender essa questão da família, né, da origem da família, né, porque está em voga, isso agora é o assunto da moda agora, né, que quer destruir a família, não quer destruir a família e tal. Leia um livro de Engel, é um livro do amigo de Marx, né, do maior amigo, do meu companheiro, né, para não dizer também que a gente é de direita. Então eu tô, amigo, inclusive, financiador de Marx, né? É que tomar conta das namoradas de Marx e tal. Marx não queria trabalhar, só pensar. Só pensar. Então eu indico A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, Frederico Engel. Frederico Engel, boa dica. Bom, olha, terça-feira,
depois do feriado, né? Porque nós gravamos esses programas na sexta, segunda é feriado em Itabuna, terça-feira, 8 horas da manhã, o GAC lança a campanha Solidariedade Vai para o Trânsito. Essa campanha foi iniciativa da Polícia Rodoviária Federal de Itabuna, através do inspetor Marcos Vinícius, né? E ganhou o Brasil todo. Você sabia disso, Rony? Sabia? Não. Começou em Itabuna há 2 anos, iniciativa do inspetor Marcos Vinícius. E quando teve conhecimento da Polícia Federal Nacional, né, foi decidido então que essa campanha seria feita em todo o Brasil e está sendo feita em todo o Brasil. Então Itabuna, mais uma vez, pioneira. Itabuna é uma terra de pioneirismo, né? Tudo começa aqui. E a gente vai lá prestigiar, então, a solidariedade vai para o trânsito. Vai parar. Aliás, vai parar o trânsito, desculpa, boa, Rui. Eu li mal aqui, né? Estou lendo por achismo aqui. Então, a solidariedade vai parar o trânsito, pare para mim. Está aqui o cartaz, né, da campanha. E você pode doar alimentos, principalmente leite, né? Leite em pó, que é o que se usa mais, porque essa campanha em conjunto com o GAC, né? Isso, é para o GAC. Criança a criança que está com câncer, que vem de outras cidades, Itabuna acolhe pessoas da Bahia inteira, né? Tem um trabalho fantástico. Tem um trabalho fantástico. O trabalho do GAC e o trabalho do Albergue Bezerra de Menezes e o do Abrigo dos Velhinhos é uma coisa que não tem discussão, né? É verdade. Tem que ser ajudado, tem que né? ser ajudado. Tem que ter apoio e solidariedade. É isso aí. Agora, para terminar o programa, a gente dá uma risadinha. Cadê aquele livro que o Raimundo esqueceu aqui, Raimundo Vieira? Aí, Ronald. Eu vou mostrar esse livro aqui. Mostra aí, Ronald. Ó, Raimundo Vieira, você esqueceu, esse livro aqui é seu, viu? Eu vou entregar lá no Café Pomar. Raimundo, me aguarde no Café Pomar que eu vou entregar o seu livro de cabeceira. Que aqui ninguém está precisando disso ainda, não. E assim a gente encerra o programa de hoje. Um forte abraço a você, Rui, Ronald. Um abraço, até a próxima semana. Até a próxima semana. Até lá.